Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria, com muita satisfação que mais uma vez eu venho ao canal do Pastor Edivaldo para aqui cooperar na obra do Senhor, no ensino da Palavra de Deus. Este canal que tem por objetivo as lições da EBD, Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos. Nesta oportunidade, nós vamos estar comentando a respeito da lição de número 10. Esta lição tem por título O Sistema de Sacrifícios. Nós já estamos estudando uma série de lições ligado ao tabernáculo. E esta é mais uma lição. É mais uma lição voltada para este assunto. O sistema do tabernáculo. E o texto áureo desta lição está em Romanos capítulo 3, e o versículo de número 25, e eu quero ler com vocês. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus. Como vocês viram, este versículo está ligado à pessoa de Jesus Cristo, ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo em favor de toda a humanidade, porque nós não poderíamos de forma alguma conquistar pela nossa força, pela nossa inteligência, por nossos próprios métodos, a nossa própria salvação. Mas Deus, amando a humanidade, Ele mesmo providenciou o meio pelo qual o homem fosse reconciliado com Ele. E como nós estamos estudando o tabernáculo e todas as partes do tabernáculo, nós estamos aprendendo que tanto os móveis do tabernáculo, a estrutura do tabernáculo, tudo que compõe o tabernáculo, ele se volta para a pessoa de Cristo e para a redenção que há em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza mais uma vez, através da sua palavra, ao aprendizado das suas lições propostas ali no tabernáculo. Como eu estava dizendo, os móveis, as partes do tabernáculo, bem como os sacrifícios e as ofertas que eram levadas até o tabernáculo, elas também tipificam a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta oportunidade, nós vamos ver, através da palavra dos Deus, e comentar a respeito das ofertas. As ofertas que eram levadas até o tabernáculo por intermédio dos sacerdotes ali no deserto. E depois, segundo nós já sabemos a história bíblica, quando se inaugurou o templo de Salomão, continuaram-se também esses trabalhos sacerdotais que Deus havia instituído em favor
do povo. Era uma ordenança de Deus. Era uma ordenança de Deus. Foi ordenado por Deus toda a construção, bem como todo o trabalho que se executava ali no tabernáculo. Esse sistema foi praticado e desenvolvido até que o sacrifício perfeito. Então nós temos que ter em mente que todo aquele sistema de sacrifício, ele era temporário. Ele tinha um tempo nos planos de Deus, até que o sacrifício perfeito chegasse. Qual era o sacrifício perfeito? Era o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, expiando os pecados dos homens que crescem nele, ali na cruz do Calvário. Muito bem. A primeira oferta voluntária, que está aqui no primeiro tópico, é o holocausto. O holocausto. O holocausto era a primeira oferta. Então nós vamos ver o conceito de holocausto. Holocausto, como o próprio nome do móvel que estava ali no tabernáculo, no pátio do tabernáculo, era o local aonde se queimava a vítima, o animalzinho. Então era chamado de holocausto. Olha o que diz aqui a revista, que holocausto vem do hebraico, e esta palavrinha, olá, ela significa levantar, fazer, subir, ascender. Desta forma, estamos aqui diante de algo que está sendo queimado, e tudo que está sendo queimado ali nas brasas, no calor daquele fogo, sobe-se um cheiro. E é de onde vem o cheiro suave que representa o sacrifício oferecido ali e Deus recebia, porque ele sobe, o cheiro sobe para diante do trono de Deus. Deus havia proposto isso até que ele tinha isto como uma forma de o homem ficar na presença dele até que o sacrifício perfeito chegasse. Muito bem. Basicamente, a oferta apresentada no altar do holocausto podia ser de animais como boi, ovelhas, cabra, pombinhas ou rolinhas. Cada vítima era queimada no altar. Era um tipo do sacrifício que apontava para o sacrifício perfeito. Nós vamos encontrar os versículos bíblicos, os textos bíblicos, aqui na primeira carta ou seja, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29. Esse versículo é uma referência ao momento em que Jesus se apresenta no meio da multidão. E João, o Batista, ele identifica Jesus no meio da multidão e anuncia, porque foi para isso que ele veio, para ser o precursor de Jesus, aquele que anunciaria Jesus. E ele faz isso dizendo: eis o Cordeiro de Deus, uma referência a Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, apresentando para o povo de Israel, que
tira o pecado do mundo. Ou seja, o cordeirinho que era queimado no altar, ele cobria o pecado do povo até que o Cordeiro de Deus nascesse nesta terra. Então ele seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, daqueles que creem. Muito bem. Esta oferta voluntária, o holocausto, ela tinha um caráter voluntário. Está lá em Levítico, capítulo de número 1 e o versículo de número 3, que diz assim: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, sem mancha, à porta da tenda da congregação. A oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Então, era uma oferta em que o adorador, o israelita, ele se apresentava voluntariamente à oferta de holocausto. Então, não era uma oferta obrigatória, porque ele estava agradecido e ele estava ali movido pela bênção, pela graça de Deus, feliz com Deus, feliz por ser um adorador do Senhor, e ele se apresentava com alegria diante do Senhor, e ele então derramava sua alma, o seu louvor, a sua gratidão diante do Deus que cuidava dele, da sua família e da nação. Este sacrifício, ele lembra a pessoa de Jesus, que se entregou voluntariamente em nosso favor. Que maravilha! Cristo se entregou voluntariamente em nosso favor. Ele, sendo Deus, sendo Rei, a Bíblia diz que ele deixou a sua glória e ele veio até aqui para se derramar a sua alma, derramar o seu próprio sangue, literalmente, em favor dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Quando nós analisamos esta questão de sacrifícios, nós devemos entender, irmãos, que o sacrifício sempre ele está ligado ao derramamento de sangue desde o início. Nós vamos ver algumas ofertas aqui que realmente não tem sangue. Mas, quando nós olhamos para a historiografia bíblica, nós vamos desde o início ver que lá no Éden, nós vamos encontrar o homem se relacionando com Deus e através da pecaminosidade do homem, porque ele pecou desobedecendo a Deus, então o homem perdeu aquele contato primário que ele tinha com o homem após após ele ser criado, após aquele momento em que ele se relacionava sem pecado com Deus. Agora ele havia perdido por causa da desobediência de nossa primeira mãe Eva, de nosso primeiro pai Adão. Então nós vemos ali o homem
se sentindo pecaminoso e sem condições de se chegar a Deus. Diz o texto bíblico que na viração do dia, lá no Éden, Deus passava e falava com Adão e mantinha um relacionamento com ele. Mas após o pecado, a Bíblia diz que Deus, ele chamava por Adão, o primeiro homem, o nosso pai Adão. E diz o texto bíblico que Adão se escondeu de Deus. E após Deus insistir, então ele se apresenta coberto de folhas de figueira e Deus, após travar um diálogo com ele, vê a condição de Adão. Então diz o texto bíblico que Deus ele clama: onde estás? E ele diz: estou escondido, estou nu. E Deus então ali, meus irmãos, está em Gênesis capítulo 3, versículo 21, Deus, ele com peles faz uma vestimenta para Adão e para sua companheira. Bom, nós subentendemos que o próprio Deus fez essas vestes das vestes de um animal. Então, percebam os irmãos que desde o princípio, porém as ofertas a Deus, elas podem ser de animais, como pode ser de cereais. E é o que nós vamos ver aqui. Vimos a oferta do holocausto, que era animais, mas nós vamos ver na historiografia bíblica que Abel e seu irmão Caim se apresentam diante de Deus com ofertas de animais e oferta de cereais. Vemos também, meus queridos irmãos, que no decorrer da história, Deus continua a receber ofertas. Nós encontramos Jacó lá na frente, neto de Abraão, após uma noite em que ele sonha. E através daquele sonho, ele vê uma escada que dá dos céus até a terra. E anjos que subiam e desciam. E quando ele acorda, ele diz: aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. A Bíblia diz que o que ele tinha ali era azeite. A Bíblia diz que ele derrama o azeite numa pedra e ali ele oferece ao Senhor, um culto ao Senhor. E Deus recebe o azeite que Jacó ofereceu a ele, porque era o que ele tinha ali de recurso para oferecer ao Senhor, e Deus aceita e faz-lhe promessas. Então é maravilhoso nós olharmos para a Bíblia e ver que o relacionamento com Deus está ligado através de culto. Logicamente, aqui Deus está estabelecendo regras para o culto, para o seu povo, o povo de Israel. Então são regras mais específicas e é muito maravilhoso nós estudarmos que antes da lei, antes das regras, Deus já tinha um relacionamento com esses tipo de materiais usados no culto. E aqui nós vemos agora Deus estabelecendo, Deus organizando, Deus colocando na mão de Moisés o trabalho para ele organizar o culto. E nós vamos ver que tudo aqui é muito específico. E precisa de bastante tempo, de bastante cuidado. Todo o tempo que nós investimos nesse estudo, às vezes ainda é pouco para que nós possamos absorver tudo o que Deus quer nos ensinar. Bom, o holocausto era a imagem perfeita de como fomos reconciliados com o Pai mediante o sacrifício do seu amado Filho Jesus. Vamos para a segunda oferta de manjares. Como eu estava falando, então esta oferta,
ela não é de animal. Essa oferta de manjar, ela era uma oferta que representava a gratidão do hebreu pela fecundidade da terra, ou seja, o fruto que a terra produzia. Agora nós encontramos o israelita levando ao Senhor, e era uma ordenança do Senhor, era específico, e ela era oferta de manjares. Está em Levítico capítulo 2, de 1 a 3. Esta passagem. Levítico capítulo 2, do versículo 1 ao 3. E o fruto da terra, então, se tornava um sacrifício de manjar. Nós vamos encontrar festas estabelecidas por Deus, em que o hebreu, quando ele colhia o fruto da terra, ele dava as primícias para Deus. Ou seja, o primeiro feixe colhido da plantação, quando ele fazia sua roça, sua plantação, seu cultivo, então, em reconhecimento ao Deus que dava a chuva, que cuidava do povo, que sustentava eles, quem reconhecia isso, então ele se apresentava diante de Deus com as primícias, ou seja, o primeiro feixe colhido, ele apresentava diante de Deus. Logicamente, depois também ele continuava a apresentar, mas ele jamais poderia se esquecer das primícias. Então, que nós possamos aplicar na nossa vida também este ensinamento, porque nós devemos aplicar na nossa vida os ensinamentos da palavra de Deus. Nós devemos dar as primícias para Deus. As primícias tanto da nossa vida, das nossas forças, a primícia do nosso dia, a primícia do que Deus tem nos dado, como também daquilo que nós ganhamos financeiramente, aquilo que Deus tem nos abençoado. Vamos dar as primícias para Deus também. Esta oferta aponta para um alimento espiritual. Então, a palavra de Deus diz que o nosso Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Deus, para salvar o homem, deu o melhor dele, o seu próprio Filho. Ele deu o seu próprio Filho. Que nós possamos aprender com o nosso Papai Celeste a dar o melhor para Deus. A oferta de manjares representa como devemos apresentar o fruto do nosso trabalho diante de Deus. Não podemos nos apresentar perante Ele de mãos vazias. Então, vamos partir para o próximo tópico, que é o terceiro tópico, oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado e, para finalizar, o dia da expiação. Muito bem, era um sacrifício, a oferta pacífica era um sacrifício em que o ofertante imolava o animal. Esta oferta, meus irmãos, era uma oferta em que o animalzinho era sacrificado, era oferecido a Deus e denotava a comunhão e a felicidade do ofertante com o Pai. Então, a maioria das ofertas eram ofertas voluntárias, em que o adorador se apresentava diante de Deus. A oferta pacífica aponta para a reconciliação com o Pai. A palavra de Deus mostra que o nosso Senhor proveu a paz entre o homem e o Criador. Então, quem tem paz com Deus, quem desfruta da paz com Deus, da harmonia com Deus, ele mantém esse relacionamento
através daquilo que recebeu do Senhor. Ele mantém, é uma forma que Deus deixou para o israelita, para que ele pudesse se apresentar diante de Deus. Essas ofertas todas é maravilhosa, irmão, porque Deus, na verdade, estava providenciando meios que o homem pudesse se chegar a ele. Deus, além de salvar o homem, cuidar do homem, ele providenciou meios para que o homem ficasse diante dele. Porque o homem tem uma tendência natural para as coisas deste mundo, para as coisas da carne. E no nosso tempo não é diferente. Através dos cultos nas igrejas, através das atividades da igreja, através dos trabalhos da igreja, da mesma forma, são meios que Deus, através dos obreiros, através do pastor, através da direção da igreja, propõe para a igreja, para as famílias, para os adolescentes, para as crianças, para os jovens. Então essas festas, esses trabalhos, ele lembra muito as festas de Israel e as ofertas que era apresentada diante do sacerdote. Porque se deixar, o homem vai ficando em casa, vai cultuando sozinho, perde a comunhão. Isso é tendência natural do homem. Então Deus, sabendo disso, providencia meios para que o homem se chegue a ele. Então aqui temos mais uma oferta pacífica e também voluntária, uma oferta de comunhão. Mas nós vamos ver agora a oferta do sacrifício pelo pecado. Então vamos lá. O que era a oferta pelo pecado? Está aqui na lição. Diferentemente das outras oferendas, as ofertas pelo pecado e pela culpa eram agora obrigatórias. Então é bem diferente das outras. Oferta obrigatórias. Elas identificavam a natureza pecaminosa do homem. Ou seja, por que essa é obrigatória? Porque o homem pecou contra Deus. O homem errou. O homem falhou, agora ele precisa de um Salvador. Como Jesus ainda não havia vindo naquele período, Deus proporcionava um meio. E ele se apresentava com uma oferta perante o sacerdote. E o sacerdote imolava fora do acampamento hebreu aquela vítima, aquele animalzinho. Da mesma forma que Jesus foi morto fora da porta de Jerusalém. Esta oferta aqui era sacrificado fora da porta. E então, através deste sacrifício, Deus cobria o pecado daquele adorador, daquele israelita, para que ele pudesse continuar a sua vida. Então, esta oferta relembra que nós precisamos de Jesus, do sangue de Jesus, para que ele possa perdoar os nossos pecados. E para finalizar, então, nós vamos agora falar do grande dia da expiação. É bastante material, é bastante conteúdo, mas nós chegamos ao final. O grande dia da expiação era a penitência geral em Israel, celebrada no 10º dia de setembro, no mês de Etanim. Levítico capítulo 16, do versículo 23 ao 29. Porque toda alma que nesse dia não se afligir, será eliminado do seu povo. Todo hebreu, todo israelita, ele era obrigado a participar do grande dia
da expiação. Então nós lemos em Levítico capítulo 16, versículo 32 e 33. E o sacerdote que for ungido expiará o santuário, a tenda da congregação, o altar, igualmente para expiação pelos sacerdotes e então depois por todo o povo. Em todas as gerações, diz o texto bíblico. Então era um dia especial. Era um dia especial. Neste dia, o sumo sacerdote, não era o sacerdote, era o sumo sacerdote. Neste dia, ele se apresentava diante de Deus. Ele atravessava para o outro lado da cortina do santuário, aonde estava o Santo dos Santos, aonde estava a arca, ali e o propiciatório, aquela parte do tabernáculo em que tinha este móvel. E então ele tinha que, após estar todo cheio de fumaça, ele entrava lá dentro, porque ele não poderia aparecer lá sem a fumaça estar envolvendo tudo. É interessante que a história mostra que neste dia, ele colocava roupas diferentes, roupas brancas. Nos outros dias eles usavam roupas douradas, mas neste dia eram roupas brancas. Eles passavam dias se preparando, 7 dias separado. Então naquele dia ele oferecia 2 bodes, um carneiro e um touro para o sacerdote e para a sua casa. Ele também fazia o trabalho pelo povo depois. E ele aspergia o sangue ali no propiciatório e ali, meus queridos irmãos, naquele grande dia chamado Dia da Expiação. Então, ele fazia o sacrifício por toda a nação. Então, o hebreu, o adorador hebreu, ele ficava tranquilo, porque Deus havia proporcionado um meio pelo qual ele pudesse ser expiado dos seus pecados, para que, porventura, ele não tivesse deixado passar algum pecado sem ter oferecido um sacrifício. Este rito aponta para o nosso grande dia da expiação, que lá no Calvário, quando Cristo, Jesus, o nosso Senhor, ele bradou lá do alto do Calvário: está consumado. Consumado o quê? A obra de Deus, a obra do sacrifício. A partir daquele dia, diz a Bíblia Sagrada, que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Era um véu bem grosso, irmãos, uma espessura grande. E ele não se rasgou de baixo para cima, ele rasgou-se de cima para baixo. Foi do céu que veio a abertura, dizendo para nós: está consumado. Você agora tem acesso a Deus, através não do sacrifício do sumo sacerdote, mas através do sacrifício do sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, nós chegamos ao final desta lição. Eu sei que é só uma síntese, mas que você possa, aí na sua casa, aí na sua classe de escola bíblica dominical, aí na sua igreja, irmão, professor, estar se dedicando para tão vasto trabalho. Aqui eu costumo dizer
que Deus ele tem enriquecido o seu povo através do ensino. É por isso que nós devemos estar atentos, se dedicando, como diz a palavra de Deus, porque Deus ele tem interesse em abençoar o teu povo. A Bíblia diz que há uma bênção para quem lê, há uma bênção para quem guarda e há uma bênção para quem ouve, né, as palavras da profecia deste livro. Que Deus em Cristo vos abençoe, vos ajude, no nome do Senhor Jesus. Amém.